Olá, turminha do segundo ano, tudo joinha com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção da lição de casa de língua portuguesa 3, página 85. Iremos fazer também as páginas 94, 95, 96, 97 e 98 do caderno de ciências. Separe um lápis bem apontado, uma borracha, lápis de cor, o caderno de língua portuguesa e o caderno de ciências. Então, se você ainda não pegou o caderno, vá lá pegar o caderno, abra na página 85. Exercício 1. Escreva o nome das figuras e complete os quadrinhos. Então, o primeiro aqui é o palhaço. Vamos conferir quantas letras tem a palavra palhaço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E quantas sílabas? Vamos contar? Palhaço. Muito bem, 3 sílabas. O próximo é o mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Vamos separar em sílabas? Mágico. 3 sílabas também. Agora, bailarina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Vamos separar bailarina em sílabas. Bailarina. 4 sílabas. Dê uma olhadinha. Veja se você fez tudo certinho, que temos mais um para conferir. Se precisar, pause o vídeo, certo? Vamos lá, então, para os malabaristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Vamos separar em sílabas? Malabaristas. 5 sílabas. No exercício 2, você tem que escolher 2 palavras da atividade anterior e escrever frases com elas. Então, se você não escreveu, pause o vídeo agora e escreva. Escolha 2 palavras, certo? E hoje, em Ciências, nós vamos continuar falando sobre as sombras. Vamos assistir um vídeo super legal sobre isso? Minha amiga sombra! Você sabe quem imita? Tudo que a gente faz não é gente nem é bicho. Adivinhe se é capaz. Ela pinta o chão de um jeito que ninguém mais consegue. Às vezes é curta, outras comprida. Às vezes foge, outras persegue. Se tem luz ela aparece, se não tem ela se esconde. Não adianta procurar, porque não se sabe onde. Todo mundo tem a sua que diverte ou assombra. Descobriu quem ela é, isso mesmo é a sombra. É isso aí, vamos continuar investigando sobre esse assunto super legal e divertido, viu? Se você ainda não pegou o seu caderno de ciências, pegue o caderno de ciências e abra na página 94. Exercício 1. O que é preciso para se formarem as sombras? Vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na aula passada? Para formar uma sombra, nós precisamos do foco de luz e de um obstáculo. Esse foco de luz pode ser a luz solar ou pode ser uma luz artificial. E o obstáculo pode ser o nosso corpo ou qualquer objeto. Então, vamos registrar? Olha só como a Pro escreveu. Parágrafo, letra maiúscula. As sombras são formadas a partir de um foco de luz com um ou mais obstáculos. Se você quiser escrever da forma que a Pro escreveu, tudo bem. Se você quiser escrever com as suas palavras, também pode. Então, pause o vídeo e faça o registro. Exercício 2. Observe as sombras das crianças na tela abaixo e desenhe a posição do sol na pintura. Então, aqui, olha só que quadro bonito. Nós temos várias crianças brincando em um dia ensolarado. Observem que todas as sombras
estão viradas a oeste. Então, todas as sombras estão a oeste. Se as sombras estão a oeste, o Sol está a... Isso mesmo, a leste. Então, se as sombras estão viradas para este lado, o Sol só pode estar aqui em cima. Então, faça um sol bem bonito nesse quadro e vamos para a próxima atividade. Na página 95, exercício 3. Observe as sombras das imagens abaixo e circule aquela que demonstra que a posição do Sol está próxima ao meio-dia. Na aula passada, nós também vimos essa questão. Quando o Sol está bem lá em cima, quer dizer que está próximo ao meio-dia. Onde a sombra fica? Observe bem aqui essa figura. Qual é a sombra correta? Isso mesmo, é a sombra da zebra. Quando o Sol está bem lá em cima, quer dizer que está próximo ao meio-dia, a sombra fica bem embaixo dos nossos pés. Então, faça um círculo na zebra. Exercício 4. Que as sombras mudam de lugar? Sombra muda de lugar porque o foco de luz mudou de lugar. Então, lembram aí da atividade que vocês acabaram de fazer quando desenharam o Sol? Quando o Sol está a leste, a sombra está a oeste. E quando o Sol está a oeste, a sombra está a leste. Então, elas mudam de lugar conforme o foco de luz muda de lugar também. Vamos registrar? Olha só como a Pro escreveu. Parágrafo, letra maiúscula. A sombra muda de posição conforme a origem da luz. Essa luz pode ser do Sol ou uma luz artificial também. Pause o vídeo agora, faça o registro com uma letra bem bonita e bem caprichada. Na página 96 tem uma proposta de uma investigação através de uma brincadeira. Vamos ler o que os nossos amigos estão falando? Criar sombras é instigante e divertido, pois permite-nos conhecer o corpo e seus contornos por meio dos movimentos e das diferentes posições. Foi muito divertido fazer as sombras com o movimento do corpo. Vamos fazer uma investigação diferente? É possível fazer sombras sem a luz solar? Então, antes de nós investigarmos isso, tem uma proposta para vocês. Com a ajuda de uma pessoa responsável da sua casa, pode ser o papai, a mamãe, a titia, a vovó, o vovô, quem estiver aí cuidando de você, você vai pedir permissão para ir ao quintal ou à varanda, se estiver sol, claro, né? Se você estiver assistindo essa aula no período mais à noite, então não dá para você fazer hoje, mas você pode fazer um outro dia. O que você vai fazer? Em um dia de sol, você vai até o lado de fora, ou no quintal, ou na varanda, ou na sacada, e vai observar de que lado está o sol. E aí, você vai ficar ali parado e vai tentar fazer várias posições e observar a sua sombra. Então, você tem que fazer duas coisas. Observar de que lado está o sol e observar a sua sombra. Então, faça vários movimentos, brinque bastante, levante o braço, levante uma perna e observe como a sua sombra vai mudando, tá bom? E aí, depois que você brincar bastante, você vai vir aqui na página 96 e desenhar. Primeira coisa que você tem que desenhar, a posição do Sol. O Sol estava à direita ou à esquerda? E aí depois você vai desenhar você e a sua sombra também. Então, desenhe aquela sombra que você achou que ficou mais engraçada, mais divertida. Faça o desenho aqui, tá bom? Do Sol, de você e da sua sombra. Lembrando da posição do Sol, tá bom? Então, se o Sol estava a leste, a sua sombra tem que estar a oeste. E se o Sol estava a oeste, a sua sombra tem que estar a leste. Se o Sol estava bem lá em cima, perto ao meio-dia,
A sua sombra tem que estar bem pertinho dos seus pés. Divirta-se! Agora nós vamos investigar. Será que é possível fazer sombra com uma luz artificial? E para isso nós vamos precisar de alguns materiais, tá bom? Uma lanterna. Se você não tiver uma lanterna na sua casa, você pode pedir para o papai ou para a mamãe o celular, porque o celular, ele tem lanterna. E no caderno de vocês tem alguns moldes de estrela, tem molde de passarinho e tem molde de coração. Percebam que eu colei os moldes, ó, com uma fita durex e eu colei um lápis, porque eu não tenho palito de sorvete aqui na minha casa. Então, se você tiver palito de sorvete, você cola no palito de sorvete. Se não, você pode grudar assim no seu lápis. E aí você pode brincar de fazer sombras na parede. Eu gostei tanto dessa brincadeira que eu fiz outros personagens. Vamos dar uma olhadinha? Olá, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Vocês viram alguns porquinhos deliciosos por aí? Hein? Não? Vou continuar procurando. Pessoal, tem um lobo procurando a gente por aí. Se vocês virem ele por aí, digam nada, hein? Fiquem bem quietinhos, Tchau! Legal essa brincadeira, não é? Então, no caderno tem alguns moldes que você pode copiar, ou você pode usar a sua imaginação, desenhar o personagem que você quiser, inventar histórias diversas, brincar bastante. Se você não quiser desenhar, você pode fazer também sombras usando as suas mãos. É muito divertido. Depois que você brincar bastante e investigar bastante, você vai vir aqui na página 98 e na primeira atividade você irá fazer um desenho da sombra que você mais gostou. Qual você achou mais legal? Qual que você achou mais interessante? Se você quiser desenhar a linha, também pode. Então, você vai desenhar aqui neste quadro, ok? Agora chegou a hora de responder a pergunta feita por Atena. É possível produzir sombras sem a luz solar? Explique sua resposta. Então, vamos pensar no experimento que nós fizemos, na investigação. Quando você foi fazer as sombras na parede utilizando a lanterna e utilizando as formas, você fechou o seu quarto, a sala, ou o ambiente onde você estava para não entrar nem uma luz do sol, não é verdade? E para fazer a sombra, você tem que ter um foco de luz, não tem? Vamos lembrar? Para formar a sombra, nós precisamos de foco de luz e também de um obstáculo. Então, o foco de luz que você usou, qual foi? Isso mesmo, foi o foco de luz da lanterna ou da lanterna do celular também, que você usou para criar as sombras na parede. Então, nós podemos responder que sim, nós podemos criar sombras sem a luz solar. Para isso, deve-se utilizar uma fonte de luz artificial. Certo? Então, vamos registrar? Não esqueça do parágrafo e da letra maiúscula. Letra B. Você conhece outras maneiras de se produzir sombras? Explique sua resposta. Bom, o nosso experimento foi uma forma de criar sombras, não foi? O que nós usamos? Usamos figuras feitas em papel e também uma lanterna. Então, sim, através de figuras feitas em papel e uma lanterna. Existem outras formas, nós podemos usar as mãos, não é? Lembrando que para formar as sombras, nós precisamos de um foco de luz e um obstáculo. Esse obstáculo pode ser um objeto, pode ser uma figura feita em papel, pode ser o nosso corpo também. Então,
existem várias formas. A Pro colocou essa que nós fizemos no nosso experimento, mas se você quiser colocar outras também, você pode colocar. Faça o registro bem bonito e com uma letra bem caprichada, ok? Alguns lembretes, o primeiro deles, a atividade avaliativa de ciências do dia 3/6. A maioria já fez, a Pro está muito contente. A maioria de vocês já fez essa atividade, mas quem ainda não fez, vá lá na aula do dia 3/6 e responda a atividade avaliativa. A atividade do livro Lúcia Já Vou Indo e também o trabalho de história da árvore genealógica. Então, quem ainda não entregou, pode entregar, tá bom? Então, faça, peça para o papai ou a mamãe fotografar e envie no e-mail da Pro. Esse trabalho, ele também vai valer como nota de história. Lembrando, então, das nossas lives. Então, amanhã, quinta-feira, 9 horas, tem live com a Teacher Mari para a turma da manhã. E quem é da turma da tarde, às 14 horas, também com a Teacher Mari. Certo? Se ficou alguma dúvida, peça para o papai ou a mamãe enviar um e-mail para a Pro. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.